Olá, meus amigos! Sou aqui novamente o professor Gessé Cortes e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer o procedimento do gabarito preliminar da prova que ocorreu agora em Corumbá. Falo aqui do dia 21 de abril, feriado, né? Feriado de 21 de abril, só que é um domingo. Aqui no domingo de 21 de abril de 2024, dia que ocorreu a prova, ou está ocorrendo, né? O concurso lá em Corumbá. Por quê? Porque agora de manhã o pessoal fez a prova em nível superior e à tarde, né? O pessoal vai fazer a prova em nível médio. Então a gente deve se encontrar aqui no mínimo 2 vezes, tá? O pessoal do nível fundamental é assim, eu não atendi via aulão, tá? Então, se você quiser que eu faça, a correção da prova, conforme vou fazer aqui em nível superior, manda para mim, é só mandar aqui para o meu e-mail, é o prof.gessecortez@gmail.com, tá? Vou deixar aqui na descrição, eu acho que eu vou colocar na tela também durante a correção. O prof.gessecortez@gmail.com também é a minha chave Pix, vai aparecer aqui um QR Code aqui do meu lado, assim que eu começar a correção. Contribua com o canal, tá? É você que financia o Gramática Descomplicada. Se foi útil para você, se você aproveitou, tá bom? Então, contribua com o canal com qualquer valor, tá? Contribua com o Gramática Descomplicada, tá? E eu havia mencionei aqui a respeito de um aulão. Sim, meus amigos, eu fiz um aulão para esse concurso de Corumbá. Foi a proposta de um amigo. É o seguinte, aqui na descrição também está o link para o meu grupo de divulgação. É o grupo de divulgação do meu curso Gramática Descomplicada. Por quê? Porque você pode estudar comigo de qualquer lugar do Brasil. O meu curso é online, o material é todo distribuído em PDF, tá? ênfase em prova FAPEC, provas IPPC, as principais provas que rondam aqui o estado do Mato Grosso do Sul, tanto os concursos municipais como os concursos estaduais e os concursos federais também, por que não? Tá? Então, o que acontece? Você pode estudar comigo no Gramática Descomplicada. Eu tenho 2 turmas, às terças-feiras, das 18h30, horário do MS, tá? Das 18h30 às 20h30, nós estamos no módulo 2, estudando verbos, classes de palavras. E também você pode estudar comigo aos sábados, das 14 às 16 horas, nós estamos vendo o módulo 1, gramática do zero. Estamos vendo o assunto fonética, vamos passar para o assunto encontros vocálicos, prosódia, acentuação gráfica, tá? E também esse módulo contempla significação das palavras e processo de formação das palavras. Então você pode estudar comigo, tá tudo aqui na descrição, o link para a divulgação do meu curso. Aí a gente pode tratar lá de valores também. E outra coisa, lá no meu link de divulgação do meu curso, nós temos já vários membros, pessoas, né, que às vezes não se interessam pelo curso, mas ficam ali para trocarem informações sobre concurso público, tá? E aí o que acontece? Um desses membros lá, eu quero agradecer a sugestão, falou assim, professor, faz um aulão aqui para Corumbá. Eu pensei assim comigo, né, cara, será que viraria? Cara, foi um sucesso, tá? Eu considero um sucesso, mais de 20 pessoas online, né, assistindo o aulão. Nós podemos trabalhar vários tópicos, claro, eu não sou guru, não sou adivinho, mas a gente fez um apanhado de questões FAPEC e algumas das questões nós suscitamos que você vai ver aqui na prova, tá? Então, eu quero deixar o convite para que, se você quer que faça um aulão de véspera, a sua prova vai ser no domingo, quer que faça um aulão de véspera, entra aqui no grupo de divulgação do meu curso. Eu faço um aulão para a sua cidade, seja ela no interior do Paraná, interior de Santa Catarina, essas cidades, desculpe meus amigos eu falar assim, mas é verdade, né? Um grande concurso, uma entidade dessa de repente não faria uma aula de véspera, né? Somente um concurso de grande monta, né? Mas eu me interesso sim em fazer aí para a sua cidade. Então, se você vai fazer uma prova IPPC, aqui no canal nós temos várias correções de prova IPPC e PEC, né? Provas FAPEC, né? Várias correções de prova FAPEC. Se você quer que eu faça um aulão aí para a sua cidade, é só entrar no meu grupo de divulgação, lá a gente conversa, a gente divulga, certo?
E aí a gente faz, o preço foi irrisório, foi R$ 30 o preço simbólico do aulão, tá bom? Mas eu considero que foi um sucesso. Tanto é que nós vamos fazer agora o procedimento da correção, tá bom então? Então agora eu me proponho também a fazer um aulão para a sua cidade, tá? Entre em contato comigo, entre em contato aqui no canal, que daí a gente vai organizar isso daí para fazer um aulão de véspera, para que eu possa fazer uma análise da prova que ocorrerá aí no seu município. Tá bom então? Então vamos à prova então? Vamos à prova. Os anúncios dados. Vamos à prova. Vamos lá então. Aqui, como você pode ver, eu sempre peço para o aluno mandar a capa da prova, né? A prova que ocorreu em Corumbá, foi no período da manhã. O aluno gentilmente mandou a prova lá pelo meio-dia e tal. Agora já são o quê? Quase 1h30, né? Quase, 1 hora já passado, né? Quase 1h30. Então de manhã eu vou à igreja, né, cara? Porque domingo é dia do Senhor, domingo eu vou à igreja. Então depois que eu chego da igreja, que eu almoço com a minha família, é que eu vou fazer esse tipo de análise, tá? Foi uma prova em nível superior, são 2 provas em nível superior. Uma, se não me engano, vai até a questão 12 e a outra vai à questão 15. Eu vou fazer o procedimento da prova que foi até a questão 15, tá? Então são 15 questões. Como nós trabalhamos no aulão, normalmente o texto é enorme, eu mencionei para vocês, o texto é enorme, e aí ele aparece com as lacunas, porque é assim que ele entende, né? O processo de entendimento do texto, tá? Bom, logo de cara, eu orientei, né? Bem-estar é uma palavra que ela é um vocábulo, então ela é formada de advérbio mais verbo, então ela tem que usar hífen. Então você já elimina a letra D e a letra E, tá? O verbo haver, no sentido de existir, ele não tem plural, então é caso haja, tá? Então, caso haja, então fiquemos entre a letra B e a letra C, tá? Caso haja. Aí começa o problema. Por quê? Porque a palavra maus tratos, então neste caso eu tenho adjetivo, então maus tratos tem que vir com hífen, tá? Obrigatoriamente, porque é um caso, né, de substantivo ou melhor, adjetivo e adjetivo, então ele tem que vir com hífen, tá? Maus tratos, tá bom? É um substantivo composto, tem que ser separado por hífen. E aí a gente fica pela palavra impedida e impedido, tá vendo aqui? Isso mesmo. Então vamos lá? A lei demonstra a preocupação com o bem-estar desses animais, em especial quanto à regulamentação do fornecimento de alimentação e água, e a instituição de multa caso haja a prática de crime de maus tratos, ou seja, impedida a proteção, ou seja, impedida a proteção, porque a proteção é impedida, ou seja, impedida a proteção. Tem que ser impedida, porque aqui está com um determinante, tá? É a mesma coisa que é necessário. Necessário proteção, é necessária a proteção, tá? Aqui, um caso não pode ser crase, tá? Fica sujeita a uma multa. Então, nesse caso aqui, sujeito a uma multa, bem-estar, sem crase. Isso, sem crase, né? Agora, me acompanha aqui. Dá uma olhada aqui, curioso. Ó. O valor será depositado em um fundo estadual de proteção e segurança animal. Consta ainda no parecer que o dever e preservação, as duas coisas, o dever e preservação dos animais são do poder público. Agora faltou alternativa, tá? Então, até então, a gente está indo na alternativa C, tá? Agora, o correto são. Como maus tratos tem que ter hífen e aqui tem que ser impedida, falta alternativa, tá? Então, começa a faltar alternativa para nós, tá bom? São do poder público e de toda a coletividade. Então, no nosso aulão, a gente falou a respeito de toda a. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui o verbo tem que ir para o plural. São, tá? E aqui na alternativa C, ele está Nas alternativas D e E, bem-estar tá tudo junto, não pode, e bem-estar tá sem hífen, não pode.
Bem-estar está com hífen na letra A, na letra B e na letra C. Correto. Na letra A, hajam, não pode, está errado, é haja. Então a gente está entre a letra B e a letra C. Maus tratos tem que ser com hífen, então correta a letra C. Impedida está correto, sem crase a letra A, e aqui são, tá? Então faltou alternativa. Então nesse caso, já a questão 1, ela já dá anulação, tá? Então ela anula, por quê? Por causa da falta de alternativa correta. Aqui a concordância tem que ser feita no plural, que o dever de tutela e preservação. Então é o dever e preservação, tá? Tá sem o artigo, mas não importa. O substantivo é composto. Então é o dever e preservação dos animais são do poder do poder público e de toda a coletividade. Então, pela flexão do verbo no plural, faltou alternativa. Então, sem alternativa A e sem alternativa, ou melhor, desculpa, sem alternativa B e sem alternativa C. Essa tem que anular. Anulação. E é bom alguém já avisar a FAPEC, que é para eles ficarem espertos, já fica menos vergonhoso, né? Se já anular já no gabarito preliminar, né? Se já anular no gabarito preliminar, já é menos vergonhoso, tá bom? Tá bom, então. Vai para outra aqui. A coesão e coerência do texto. Vamos tentar andar mais rápido, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então dá uma olhada aqui. Olha o que ele afirma. Em 3, que é no parágrafo 3, o segmento, ou seja, por ser função explicativa, deveria estar entre vírgulas. Vamos checar? Olha aqui, ó. Ela está bem aqui, ou seja. Cadê ela aqui? Ou seja, bem depois de lacuna. Aqui, está bem aqui, ó. Acompanhe comigo aqui, ó. O bem-estar desses animais, em especial quanto à regulamentação do fornecimento de alimentação e água e a instituição de multa caso haja a prática de crime de maus tratos, ou seja, impedida a proteção. Então, ou seja, está explicando. Então, ele deveria sim estar entre vírgulas, não está entre vírgulas. A resposta correta é a letra B. Voltando, então, não há alternativa correta na número 1, tá? Então, aqui deveria ficar são, verbo no plural, e ele está no singular. Então, está errado, tá? Vai para o terceiro. O terceiro diz assim: assinale a alternativa que traz informação correta sobre o último período do terceiro parágrafo. No último período do terceiro parágrafo, dá uma olhada aqui, ó. O último período do terceiro parágrafo. Vamos lá. Terceiro parágrafo, último período. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá? Então, o que é o período? Período é aquilo que vai da letra maiúscula ao ponto final. Então, você nota que a gente tem vários intervalos, né, no terceiro parágrafo, em que ele começa com letra maiúscula e termina no ponto final. Olha, tá vendo? O candidato riscou aqui. Esse aqui é o primeiro. Aí ele vem aqui, terminou. Terminou o segundo. Começou o terceiro. Aqui, ó. Terminou o terceiro. Começou o quarto. E aqui o último, tá? Então vamos lá? Consta ainda no parecer que o dever de tutela e preservação dos animais são do poder público e de toda a coletividade. Consta ainda no parecer isso, quer dizer que isso consta. Então, trata-se de uma oração, olha aqui, ó, letra D. O período é composto por uma subordinação e contém uma oração principal e uma oração subordinada substantiva subjetiva. A correta é a letra D, tá? Então, as outras aqui todas enganosas. A número 4, cara, ela é, pelo formato como ela foi escrita, eu fico com a letra C, tá? Por quê? Porque na letra C, o que ele fala? No terceiro período do quarto parágrafo, a expressão tema incluído deveria estar no plural, porque retoma direitos, e o verbo está no plural, devem, tá? Então ele coloca deveria. Por que ele coloca o deveria? Porque fica claro, eu como leitor, eu consigo entender que o camarada que elaborou, ele faz o tema como elemento resumidor, ele resume, tá? A legislação também define que os direitos dos animais devem ser tema. Então é um dos temas, tá? Um dos temas que deve ser incluído no projeto Protetor Animal Mirim, que é desenvolvido pela Polícia Militar Ambiental, tá? Contudo, por uma maneira lógica, se são os deveres, se são os direitos, então eles devem ser temas, tá? Então, por uma razão lógica, a afirmativa C é a melhor, tá? Então, fiquemos com a letra C.
Número 5, ele vai fazer classe de palavras, tá? Das classes de palavra, a gente vai analisar a palavra experimento no quinto parágrafo. Dá uma olhada aqui, ó. Quinto parágrafo, experimento. Lá em cima, ó. Diz lá. Experimento, tá? Que regulamentou a proibição da utilização de animais no desenvolvimento, experimento e testes, tá? Então, animais no desenvolvimento substantivo, experimento substantivo e teste substantivo, tá? Então, a gente vai ficar com experimento substantivo, tá? Fundo é substantivo, tá? E longo também substantivo, tá bom? Pareceres não é verbo, é substantivo, e o que é pronome relativo. Não sabe analisar esses daqui? Está na hora de você fazer o Gramática Descomplicada, tá? Então venha estudar comigo, venha fazer o Gramática Descomplicada comigo, tá? A 6, ela é no mínimo curiosa, olha só. Essa questão avalia conhecimentos pertinentes à interpretação de textos. Assinale a alternativa que traz o comentário verdadeiro sobre o respectivo termo ou enunciado em análise, tá? Então, nota a letra A, a forma verbal, né? Tem publicado. O que é o tem publicado? O tem publicado é chamado pretérito perfeito composto. Ele tem uma função. Qual que é a função dele? Ele remete a um passado, tá? Um processo. Ele é um processo que se repete desde o passado até o presente. Então, essa é a função do chamado pretérito perfeito composto. Tá? É algo que acontece no passado ele era frequente, só que ele se estende. Como é que ele é feito? Ele é feito com auxiliar no presente e particípio acompanhado. Isso é o chamado pretérito perfeito composto, tá? Ele diz que ele poderia ser substituído por publicou. Poderia? Poderia. Dá uma olhada lá. E publica também, porque daí você faz uso do presente, porque afinal ele se estende até o presente, certo? Então vamos lá? Publicou ou publica, tá? Ao longo dos anos, o governo estadual tem publicado, quer dizer, o governo estadual publica diferentes leis relacionadas ao benefício dos animais. Ou, ao longo dos anos, o governo estadual publicou diferentes. Poderia? Poderia. Mas olha o que ele considera. Ele considera o seguinte: a forma verbal tem publicado poderia ser substituído por publicou ou publica. Porém, essa substituição interferiria no pretendido e positivo sentido de processo que se repete desde o passado até o presente. A resposta correta é a letra A, tá? Aí ele faz algumas ilações aqui que não conferem, tá? Não conferem, tá bom? O enunciado podendo ser dobrado em caso de reincidência, né? Não é de sentido de consequência, é um sentido adjetivo, tá? Que pode ser dobrado em caso de reincidência, o qual pode ser dobrado em caso de reincidência. Trata-se de uma oração subordinada adjetiva, no caso tem que ver lá. Se ela tiver sem vírgula é restritiva, se tiver com vírgula é explicativa, tá bom? Mas não pode ser letra C, ela não dá ideia de consequência, ela é uma oração subordinada adjetiva, tá? Certo, então vamos para o número 7. O número 7 diz assim: em qual das alternativas o termo oracional está corretamente analisado? Letra E, tá? Por quê? Porque ele autor é núcleo do oposto. Vamos ver o número 2? Número 2, aqui, ó. Para o procurador do Estado, Marco Alberto Titão, vírgula, autor dos pareceres, as leis estão, tá? Então, para ele, um advérbio, e aí eu vou explicar quem é Marcos Alberto Titão, é o autor dos pareceres. Então, o autor é o substantivo, e aqui dos pareceres é adjunta de nominal. Então, necessariamente, a palavra autor é núcleo do aposto, tá? Aqui não pode ser predicativo, não pode ser adjunta de nominal, porque é complemento nominal, tá? Pessoas não é predicativo e trabalhos não é objeto indireto. A resposta correta é a letra E, tá? Número 8 diz assim, ela fala sobre várias questões, a gente vai imediatamente para a letra D. Os termos da oração de rua exercem função de adjunta de nominal. Vamos analisar? De rua, segundo período do primeiro parágrafo, tá? Segundo período do primeiro parágrafo, de rua. Vamos lá, vamos analisar. Vamos lá, tá aqui, ó. Segundo período, ó.
A primeira permite que... o período não termina aqui em 2 pontos, tá? Lei tá assim porque é lei, então tem que estar em letra maiúscula. Então, o período não termina aqui, o período termina aqui. Então, esse aqui é o primeiro. Desculpa, é o segundo período, tá? A primeira permite que cidadãos ofereçam, em espaços públicos, alimento e água aos animais de rua. Notem que animais é um substantivo composto, de rua está qualificando os animais, tem valor de adjetivo. Então, o que prova que a letra D está correta é uma adjunta de nominal. Na 9, a gente tem um processo, né, que é recorrente na FAPEC, que eu mencionei no meu aulão, que é o aspecto de hífen e a situação gráfica. Então, sumatogrossense são 3 palavras, ele tem que estar com hífen. Porta, sabonete, porta é verbo, sabonete, substantivo, tem que estar com hífen. Anzóis é um ditongo aberto, oi, mas é oxítonos, oxítonos permanecem acentuados. E corréu, cara, quer dizer que ele é réu juntamente com outra pessoa. Então, é o prefixo co. O prefixo co termina em vogal. Como a palavra réu começa com R, então, por força de regra da reforma ortográfica, é obrigatória a dobra do R, tá? Então, a resposta correta é a letra C. Essa foi a 9. Vamos lá para a 10. A 10 é o seguinte, analisa comigo aqui, ó. Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal, ao uso da presença e ausência sinal indicativo de crase, a colocação pronominal e uso de homônimos. Então vamos lá? Quando chegou à sala, correto, porque quem chega, chega a. Quem chega não chega em, tá correto. Em que? A sala onde, tá? A sala em que receberia a primeira sessão de orientações, é o tempo. Então ele vai receber várias sessões, então vão ser vários encontros onde ele vai ser orientado. Então está correto a sessão de orientações sobre o novo cargo. Informaram na, correto, porque notem que é toda uma oração subordinada, aí tem a vírgula, não tem nenhum elemento que a precede, então não pode começar com o pronome oblíquo a frase. Orientaram na, correto, porque daí ele é objeto direto, aí vem a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Informaram na, de que os livros de direito estavam todos na seção. Seção é repartição, então tá errado. A letra A tá errada, o erro é seção. Quando chegou na sala, é errado, não precisa ler mais nada, porque quem chega, chega a, tá? Quando chegou à sala, tinha que ter crase, tá errado. Em que receberia a primeira sessão, tá errado, o candidato tá esperto. É errado, tá? E aqui tá errado também, tá? Aqui tá errado também. Quando lhe informaram, errado. Sabe por quê? Porque quem informa a alguém alguma coisa, ou quem informa alguém de alguma coisa. Então o correto seria, informaram a de quê? Então, neste caso, ele ficou com 2 objetos indiretos. Então tá errado. Quando informaram na, errado. Por quê? Porque o quando é um advérbio. Desculpa, é uma conjunção subordinativa. Então, a colocação do pronome, ela é obrigatória proclítica. Então tá errado. Você entendeu? Tá tudo errado. Anula-se a questão. Então, alguém aí que tiver acesso aí, avisa a FAPEC, tá? Não tem alternativa correta. É mais bonito no gabarito preliminar já aparecer anulada a questão, tá? A questão não tem alternativa correta, tá bom? Anula-se a questão 10. Então já anulei a questão 1 e já anulei a questão 10, tá? Então você fica ligeiro, tá bom? 11 diz assim, assinale a alternativa correta quanto ao uso de parônimos, tá? Então já vamos direto, tá, vamos lá, vamos fazer um por um. Era iminente, correto, sua nomeação, correto. Não lhe faltava, errado, razões não faltavam a ele, tá? Então, tá errado. Era iminente, correto, sua nomeação. E não o faltava, errado, não lhe faltava, tá errado, tá? Essa daqui é 11, tá, 11. Era eminente, não, era iminente. Eminente é uma pessoa de respeito, já tá errado. Era iminente sua nomeação. E não lhe faltavam razões, que se falta razões a alguém, para agradecer àqueles, quem agradece, agradece a, que contribuíram para a sua aprovação no concurso, ensinando, motivando. A resposta correta é a letra D, tá? Era iminente, não era iminente, era iminente. Então, eminente, você já tesoura, não pode, o eminente você já tesoura, tá?
Aqui o iminente tá certo, mas aqui o faltava. E aqui ensinando-lhe, motivando-lhe também não daria, tá? Então, no caso, contribuíram com sua, contribuíram para, tá? A resposta correta é a letra D, certo? Agora, aqui uma questão de lacuna. Então, olha só. Aqui, nas especificações da questão, eles dão, e eu, muito curioso, coisa que você que está fazendo a prova, você não pode fazer, mas eu fui ver a fonte. E a fonte, ela foi alterada, tá? Só que aqui, no primeiro texto, ele fala, ó, eu fiz acréscimos, tá? Então você fica esperto, eu modifiquei. Esse aqui eu não fui ver no original, mas ele coloca texto com adaptações e supressões feitas pela banca. Então teve adaptações e supressões, tá? Só que aqui ele não coloca, ó, ele dá o texto na íntegra. O texto na íntegra, ele tem devido. Claro, cerrado é com C e é perda, não é perca, tá? É perda, correto. Só que aí ele troca o devidos, tá? Por que ele troca? Porque poderia ser devido a, poderia, sem crase, tá? Por que sem crase? Porque daí o incêndios está no plural e incêndios é masculino, então não pode ter crase. Então o certo seria devido a incêndios, só devido a, só que cerrado tá com S, então cerrado não é com S. E tá perca, não é perca, é perda, tá? Não pode ser devido os, porque se é devido a, então tá errado. Então, necessariamente, ele troca pela letra E. Eu não sei se pode trocar o texto original dessa forma, sem avisar a gente. Se você acha que pode, então tudo bem, tá? Mas é cerrado, é perda e em decorrência de... Olha como que é, olha que é uma única que cabe. Em 2023, em decorrência de incêndios, ele troca por um sinônimo. Tá correto? Tá correto, tá? Mas só que a correta é a letra E. Tá? Só que o texto original é devido. Só que não pode ser devido. Porque não pode ser devido aos. Tem que ser devido aos. Porque ser devido é devido a. Tá? É a regência. Correto. Tá? Então a correta é a letra E. Tá bom, então. Essa foi a 12. Olha a 13. A 13 está assim, ó. Sobre as relações de coesão e sentido. Aí ele vem, né? É a última lacuna, é de consequência, tal, né? Então é devido a, né? Não. Aí, o que vai acontecer? Desmatamento, redução da arbórea, devastação da floresta a uma relação de sinonímia. Note que ele vai aqui evoluindo, né? Os dados divulgados pela Global trazem uma redução de 37% no desmatamento da floresta primária da Amazônia, em comparação a 2022, ao passo que o Cerrado teve um aumento de 6% na redução arbórea. Ó, aumento da redução arbórea, que pode ser por vários motivos a redução arbórea, né? Não precisa ser por desmatamento, é por isso que eu discordo, tá? E aí, claro, aí ele coloca devastação, aí certo, aí devastação, desmatamento, tá? Agora, a redução arbórea, nem tanto, tá? Não pode ser, não quer dizer que seja sinônimo, tá bom? E aí a gente fica com qual? Ó, a escolha de ao passo, o que é uma conjunção proporcional, em vez de enquanto, tá? Claro, ele opta por ao passo que, ao invés de quanto, para o quê? Para reforçar o sentido de proporcionalidade. A resposta correta é a letra E, tá? 14. A 14, ele vai fazer também várias relações, tá? Olha só o que vai acontecer. A palavra abandono é um substantivo formado por derivação regressiva. Vamos lá? Segundo período, esta questão avalia conhecimento de itens diversos previstos para a prova. Assinale a alternativa que traz a informação correta. Segundo período, abandono. Vamos lá? Ó, faz comigo aqui, ó. Na Colômbia, do presidente Gustavo Petro, que declarou o abandono, tá? Então o verbo é o verbo abandonar. Então o abandono é um substantivo abstrato que deriva imediatamente do verbo abandonar. Então se você lembra da nossa aula, nosso aulão, a resposta correta é a letra C, tá? Isso mesmo. Então, aí a gente fica pelo último, tá? A última, de uma certa forma, ela é simples, porque ela fala assim: qual das palavras a seguir contém prefixo em sua estrutura? O prefixo des, tá? A resposta correta é a letra A, certo? Meus amigos, eu não quis me delongar tanto, essa prova não está completa, mas alguém já mandou para mim. Eu escolhi essa, porque do ponto de vista da leitura, eu achei essa daqui melhor, tá?
mas já me mandaram a prova completa. Você viu aqui que eu apaguei o nome do candidato e tal, então você não precisa se preocupar. Vou mandar a prova para o professor vai ler a minha prova, só você vai saber que é a sua prova, tá? Então as pessoas vão ver o que eu acertei e o que eu errei. Não, ninguém vai saber. Por quê? Eu apago o nome do candidato. Alguns já fazem isso, já na hora que mandam para mim, mas eu costumo apagar, justamente para preservar, né, sua identidade, etc. Claro, também não vai colocar documento seu aqui, né? Fica exposto no YouTube seus documentos, tá bom? Então eu apago. Então apaguei ali, tá? Eu tenho outro candidato já me mandou a prova completa, então tem a prova completa caso você queira, tá bom? Então, muito obrigado àqueles que participaram do aulão de Corumbá. Espero ter ajudado, tá bom? E essa foi a correção gabarito preliminar da prova em nível superior que ocorreu hoje, dia 21 de abril de 2024, em Corumbá. Mais uma vez, um abraço para os meus irmãos de Corumbá. E eu sou o professor Gessé Cortez e você acabou de assistir a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.